teu coração. Quero ser, quero ser, quero ser, quero ser a dona dos teus beijos e teu coração. Quero ser, quero ser, quero ser. Muito bem, já sabe, aproveite o direto para também fazer perguntas aos nossos convidados. Pode fazer isso mesmo com o convidado que se segue. Estamos prontos a receber também as suas perguntas e eu prometo que vou colocá-las. Vamos por isso chamar um dos mais considerados investigadores de todo o Brasil. O vosso forte aplauso para Raoni Rajão. Deixe-me só tirar aqui a vibração disto, senão não vamos conseguir conversar. São tantas as mensagens. Seja muito bem-vindo ao Conversas ao Sul, Raoni. Muito obrigado. Eu estive a ler um bocadinho sobre si, sobre o seu percurso profissional e estuda uma parte muito importante. Não é só do Brasil, Sim. É um pulmão do planeta e um pulmão que está a desaparecer, que é a floresta amazónica, que está a ser devastada de ano após ano, cada vez é menor a área. É um problema global, não é um problema do Brasil. Sim, para começar, a Amazônia não está só no Brasil, né? Você tem toda a bacia amazônica também, né, de outros países da América do Sul. Mas grande parte está no Brasil, de facto. A maior parte está no Brasil, um pouco mais da metade, né? E além disso, é importante lembrar que por causa do carbono, né, que está na Amazônia, o desmatamento dela influencia em todo o planeta. Claro. Mas influencia principalmente no país, né? No próprio Brasil por causa da produção agrícola, porque ela produz chuva para o próprio país. Portanto, a água do Brasil está intrinsecamente ligada à Amazónia. Exatamente. A gente está, ao desmatar a Amazônia, nós estamos matando a nossa galinha dos ovos de ouro, para a agricultura, inclusive. O que é que se passa para que a Amazónia esteja a desaparecer, para que não haja incentivos políticos para que isso não aconteça? Porque estamos a deparar-nos com um crescimento da devastação da floresta de ano para ano e parece que ninguém faz nada. Sim, o que acontece é que o desmatamento ele é, de certa forma, dirigido por diferentes fatores, né? Um deles está ligado ao interesse, sim, de produzir mais alimentos, mas acaba que o grosso, né, a grande quantidade, o grande negócio por trás do desmatamento não é produzir comida, é produzir terra. Porque trata-se de áreas públicas, áreas de todos os brasileiros, né, e que são, ao ser desmatadas, podem ser adquiridas por um valor irrisório do próprio governo, né? A lei permite isso. Inclusive, o governo Temer, o governo anterior, aumentou de 1.500 para 2.500, ou seja, um latifúndio, a área que pode ser adquirida pelo governo a um valor irrisório, e depois é revendido a um lucro exorbitante, né? Então, de certa forma, a gente está aqui roubando o nosso patrimônio também público, né, porque é de todos nós, e ao mesmo tempo criando um desastre ambiental. Os números assustam muito. Houve um crescimento de 88% de desmatamento face ao mês homólogo em junho de 2018. Ou seja, de um mês para o outro quase que se duplicou esta taxa. Não sabemos ainda o atual estado das coisas porque os números ainda não estão atualizados, mas há de haver aqui uma perspectiva de progressão deste número e de um crescimento exponencial. Estamos a falar do desaparecimento de uma das principais florestas do mundo. Bem, antes de tudo, a gente tem que lembrar que é uma área enorme, né? É uma área que ainda 85% dela está lá, né? Porém, mais de 90% dela estava até poucos anos atrás. Exatamente. Né? Então, ela está se perdendo uma velocidade muito grande. Outro ponto também que a gente tem que enfatizar, né? Apesar de haver agora uma preocupação muito grande, até mesmo pelas declarações do presidente, algum dos ministros, essa reversão, esse aumento do desmatamento tem acontecido desde 2012. Não é uma coisa do governo de Bolsonaro, não é uma coisa do governo de Temer, vem desde Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Sim, o governo Lula ele teve um papel muito importante, porque ele implementou, inclusive utilizando imagens de satélite, né, o trabalho do Instituto Nacional de Espacial, que inclusive tem um papel, né, o INPE, também de colaboração na África, né, e que possibilitou uma nova forma de agir, de combater o desmatamento. E isso permitiu você ter uma queda de 80% no desmatamento entre 2004 e 2012. Mas desde então, o desmatamento só passou a subir, inclusive dentro do próprio governo do Partido dos Trabalhadores, né? E essa tendência agora tem se um pouco reforçado pelas declarações. Mas não existe uma consciência ambiental nos governos federais do Brasil? O problema é que, de certa forma, existe uma troca, uma barganha política, né? E aqueles que sustentam o governo desde o segundo governo Lula, né, inclusive do escândalo de corrupção do Mensalão, foi o Centrão, que é basicamente apoiado pelo agronegócio e pelos ruralistas, né, como são chamados. Portanto, há muita gente a ganhar muito dinheiro com o fim da floresta da Amazónia. Sim. Enquanto todos nós perdemos. Portanto, a nossa morte está anunciada por fatores económicos, porque esse é um principal pulmão do planeta, e desaparecendo a nossa vida não seria como é hoje, a temperatura global certamente aumentaria. Há aqui uma obrigação das organizações internacionais de intervirem.
não sei, imagino a ONU, por exemplo, a intervir diretamente nesta questão? Não, porque é uma questão que compete, no caso da Amazônia brasileira, ao Brasil, né? O Brasil tem a soberania, ele pode estar fazendo isso, mas é claro que isso significa que ele vai estar mudando a sua relação, né, internacionalmente, né? E preservação ambiental é um bom negócio. Né? O que a gente tem hoje, em particular, até com um acordo, né, entre a União Europeia e o Mercosul, é que, que é demandado cada vez mais pelos clientes, né, para que pelos compradores, da mesma forma que eu quero um produto, né, que seja orgânico e tenha certas qualidades, sem químicos. Eu quero uma carne que não tenha desmatamento. Né? Então, esses compradores, sim, têm o poder, têm a capacidade de levar a mudanças no Brasil. E aí, parte do governo brasileiro tem que tomar consciência que eu estou dando dinheiro para algumas pessoas que estão vendendo terra, mas eu não estou gerando desenvolvimento. Porque a especulação de terra ligada ao desmatamento não gera PIB, não gera crescimento econômico. E esta é uma questão apenas da Amazónia. Há outras zonas do Brasil que também estão a sofrer do mesmo mal? Existe outra região também onde acontece de maneira bastante substancial, é o Cerrado, né, que está sendo desmatado de uma velocidade bastante grande, mas com uma diferença muito grande, porque na Amazônia, grande parte do desmatamento é absolutamente ilegal, é um ato criminoso, então significa que o Brasil, que o governo, ele tem instrumentos para chegar lá e parar. No caso do Cerrado, que eu posso desmatar legalmente, até 60% da área, já você precisa de incentivos econômicos. 60% da área. É uma porcentagem muito elevada. Sim, mas aí é necessário outros instrumentos, né? E tem toda uma negociação acontecendo, inclusive, nesse sentido. Outra das questões que também tem sido posta à nu tem a ver com as tribos que vivem neste espaço, que até aqui estavam isoladas e que estão cada vez mais pressionadas pela aproximação da civilização brasileira junto a estas tribos. Estão ameaçadas, de certa forma? Sim, porque são áreas, né, que, inclusive, isoladas, porque a Amazônia é maior do que toda a Europa. Né? Realmente é uma área absolutamente enorme. Né? E também é muito difícil você construir uma infraestrutura terrestre que chegue em certas áreas. Né? Agora, ao mesmo tempo, né, com a entrada na floresta, com a busca de madeiras valiosas, né, em áreas cada vez mais profundas e também por causa do garimpo ilegal, que é o primeiro a chegar junto com a exploração madeireira, você começa a ter esse contato e que é devastador para essas populações. Né? Na sua opinião, como é que se poderia controlar esta situação? O que é que tem que ser feito e que não está claramente a ser feito? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante para o governo atual olhar para a ciência enquanto guia importante para poder entender esses debates. Porque a partir do momento que vai ficar aqui, fica claro, né, que não se trata aqui de desenvolvimento versus não desenvolvimento, ou colocar um domo. Não, pelo contrário, eu acho que nós todos temos que começar a aceitar que desenvolvimento é também preservação. Sim. Você não, e a ecologia, é o ecossistema onde estamos inseridos. Isso é que é desenvolvimento, não é destruir para construir prédios e grandes cidades de betão. E a maior parte dos países já estão adotando isso. Não só nos Estados Unidos e Europa estão reflorestando rapidamente as suas áreas, a própria China, né, ela está com um projeto, né, que chamado Red Line, que eles estão recuperando um quarto do país. São 100 bilhões de dólares investidos nos últimos 10 anos. Né? Então não é um problema, de certa forma, que está impedindo o desenvolvimento da China. Exatamente. Pelo contrário, eles perceberam que é uma infraestrutura verde para manter esse desenvolvimento. O Brasil também e outros países do mundo, também na África, deveriam entender. Aliás, por falar em África, o Raoni está também a desenvolver um projeto em Moçambique e com a Universidade Eduardo Mondlane, que tem a ver aqui o planeamento do território do país. Que projeto é este? Então, são com colegas, né, do Departamento, né, de Cartografia da Universidade, né, Federal de Minas Gerais, e a ideia é fazer uma colaboração sul-sul, né, com intermédio, no caso, também do Banco Mundial, porque, muito bem colocado pela entrevista anterior, né, essas soluções do norte, né, da Europa, que você copia e cola. Exatamente, e que não cola, nem com custo. Pois é, exatamente. Né? Então, ali, de certa forma, a gente está trazendo essa experiência, né, e está buscando identificar, inclusive, as capacidades que já existem em Moçambique, que são muitas, né, e que, de certa forma, agora precisam ser alinhadas e com a nossa ajuda e com a ajuda de outros parceiros, vamos poder estar contribuindo. E talvez seja a altura ideal, depois da tragédia que aconteceu com os ciclones, se olhar para o território, se planear esse território com tempo e a longo prazo. Muito obrigado por ter estado esta noite no Conversas ao